Bom dia a todos, bom dia professor Marco Aurélio, bom dia turma. Meu nome é Marina Moraes, eu vim aqui com minhas colegas Thaís, Ellen e Stephanie. A gente vai aqui apresentar o nosso trabalho sobre a evolução do título de crédito, justamente agora nessa nossa era digital. Por séculos o crédito ele teve um corpo, ele era físico e palpável, ou seja, a segurança ali, a segurança de toda uma transação estava materializada em um pedaço de papel, a cártula. Para exercer seu direito, você precisava basicamente ter esse documento em mãos. Mas hoje o cenário é totalmente diferente, a gente sabe disso e já vem apresentando aí ao longo dos trabalhos que a gente tem trazido em sala de aula, que o crédito ele se tornou também digital para acompanhar justamente essa nova era da sociedade. Ele é um fluxo de dados hoje, é uma transação instantânea, é um pagamento por aproximação, e é justamente isso que a gente quer discutir aqui, porque ele não tem um corpo físico. Pois bem, é nesse choque de mundos entre a possibilidade de uma cártula e o fluxo de dados hoje em dia que a nossa pesquisa é envolta. De um lado temos um princípio jurídico secular, que é justamente o princípio da cartularidade, que exige a apresentação do documento original, e do outro a gente tem ali uma realidade de negócios que não são mais utilizados nenhum papel, tudo é feito de um clique de forma rápida. Então, a nossa pergunta central, que guiou todo o nosso trabalho, é: se o título de crédito não tem mais corpo, como o direito brasileiro garante sua existência de força e sua força para ser executada? Basicamente, nossa pesquisa girou em volta desse questionamento, que eu acredito que é o questionamento principal mesmo sobre essa problemática. Para responder isso, a gente tentou seguir uma análise de forma linear, a gente partiu aí voltou um pouco no passado, buscando entender os momentos históricos, a gente partiu ali para como a nossa legislação vem se adaptando a essa nova realidade e vai discutir, por fim, os desafios práticos que os advogados e o judiciário em si vêm enfrentando em relação a esse tema. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Thais Aragão e vou iniciar minha fala falando um pouco sobre os títulos de crédito. Os títulos de crédito se tratam de documentos que formalizam uma obrigação contraída através de um vínculo mercantil. A sua principal peculiaridade está no poder de negociação, pois ele promove e também impulsiona o fluxo financeiro dessa obrigação. Além disso, ele permite que o crédito que esteja ali incorporado seja transferido de forma eficaz e com devida segurança jurídica. Um ponto a se destacar também está na sua força executiva, pois ele permite que o credor, ou seja, aquele que está em posse do título, tenha uma garantia direta sobre a execução daquilo que está sendo negociado. Tratando agora sobre a sua origem, alguns estudiosos falam que o seu surgimento se deu na antiguidade, por um documento que era utilizado, uma espécie de documento que era utilizado pelos romanos chamado quirografo, que era uma tabuleta de cera que apontava algumas dívidas provenientes da relação comercial. No entanto, os títulos de crédito que a gente conhece hoje em dia somente têm a sua origem constatada na Idade Média, na cidade de Genova, na Itália, em que surgiu a letra de câmbio. Foi uma necessidade da época, decorrente das relações comerciais, decorrente de uma necessidade de maior segurança no transporte desses créditos, que fez surgir esse tipo de crédito. Além disso, o avanço do comércio forçou o maior desenvolvimento da letra de câmbio, que passou a ter comando e eficácia executiva. Além disso, favoreceu a promoção de novos títulos de mesma natureza, como a nota promissória, cheques, duplicatas e entre outros. Já no século XX, com o avanço tecnológico, a dependência do papel tornou-se um problema, visto que ela facilitava a ocorrência de extravio de documentações, demora na compensação de cheques e até falsificações. No entanto, com a introdução da digitalização bancária, bem como o desenvolvimento das telecomunicações, foi marcado e estabelecido o período de transição entre os suportes físicos aos suportes digitais. E através desse período de transição que sucedeu o surgimento dos títulos de crédito eletrônicos. Em relação aos fundamentos e princípios dos títulos de crédito, estes podem ser pensados através da leitura do artigo 887 do Código Civil, que dispõe: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Isto é, a partir desse dispositivo é obtido 3 principais fundamentos e princípios, que são a autonomia, a literalidade e também a cartularidade. Ao pensar a autonomia das obrigações cambiárias, o principal a se analisar é a sua independência quando posta em circulação
Isto é, quando o título chega à posse de um terceiro de boa-fé, o devedor não pode usar como justificativa para não cumprir a ordem presente naquele pagamento questões oriundas do contrato original, ou seja, acordos que foram feitos diretamente com o credor da relação anterior. Isso porque, de acordo com a autonomia das obrigações cambiárias, tudo aquilo que foi anterior fica restrito àquele vínculo, ou seja, não há vinculação ao novo possuidor do título e nem ao devedor. Em relação à literalidade, ela constitui elemento central do título de crédito, pois delimita de maneira objetiva a extensão dos direitos e obrigações que estão nele incorporados. Esse fundamento ele é bem visto no artigo 905 do Código Civil, em que diz que somente o que está expressamente consignado na cátula é o que pode ser exigido ou oposto no âmbito da relação cambiária. Quanto à catularidade, ela representa a materialização do direito de crédito por meio do próprio título, isto é, ela representa que o refeito título só pode ser exigido mediante a apresentação do documento que confirme a sua existência e também a sua exigibilidade. Em relação à abstração, ela possui forte relação com a autonomia das obrigações cambiárias, pois, segundo ela, os títulos de crédito eles possuem uma desvinculação do negócio que promoveu a sua existência. Assim, um direito que está ali incorporado passa a existir e pode ser exigido independentemente do exame ou comprovação ou até validade da relação causal que motivou a sua criação. Olá a todos, meu nome é Ellen e irei falar a respeito dos títulos de crédito eletrônicos no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiramente, é preciso destacar que o Código Civil dispõe em seu artigo 889, parágrafo 3º, que o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente, ou seja, os títulos podem ser emitidos eletronicamente, devendo estar presentes os requisitos de validade que também são exigidos dos títulos emitidos em papel, que são a data da emissão, os direitos contidos no título e a assinatura de quem o emite. Também encontramos legislações que tratam especificamente sobre a possibilidade de títulos de crédito serem eletrônicos, como ocorre na Lei nº 11.882, de 2008, que trata da Letra de Arrendamento Mercantil, a LAM, permitindo que esse título seja emitido em formato eletrônico e tenha seu registro e liquidação realizados em sistemas permitidos pelo Banco Central. No outro giro, também temos a Lei nº 13.775, de 2018, que versa sobre a duplicata em sua forma escritural, ou seja, em sua forma virtual. Essa lei define, por exemplo, que no sistema eletrônico de escrituração deve constar a apresentação, o aceite, a devolução, a prova formal de pagamento, a prática de atos como endosso e aval, entre outros aspectos. Isso demonstra uma flexibilização legal quanto ao princípio da cartularidade, apesar de que, com essa lei de 2018, não revoga a Lei número 5.474, de 1968, ou seja, as duplicatas podem ser emitidas tanto virtualmente quanto fisicamente. Sobre a temática, também é importante mencionar a Resolução número 339, de 2023, do Banco Central do Brasil, através da qual é regulamentada a atividade de escrituração da duplicata virtual, bem como são definidos requisitos para que uma entidade possa realizar a escrituração de duplicatas, são definidos requisitos do que deve constar nos sistemas virtuais, entre outras disposições. Ao voltarmos o olhar para a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial número 1024691, em 2011, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que é possível protestar duplicatas virtuais por indicação, sendo dispensável a apresentação material do título para realizar a execução extrajudicial, podendo ser apresentado o instrumento de protesto por indicação e outros comprovantes do cumprimento do direito que consta no título. Dessa decisão foram opostos embargos de divergência, mas o entendimento da ministra Nancy Andrighi prevaleceu. Em relação à seara doutrinária, podemos destacar a 5ª Jornada do Direito Civil, realizada em 2011 pelo Conselho da Justiça Federal. E esse é um evento no qual
vários operadores do direito debatem a respeito da interpretação das normas do Código Civil. E, na edição de 2011, foram fixados os enunciados 461 e 462, que corroboram a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de protesto das duplicatas virtuais por indicação e também afirmam a possibilidade dos títulos de crédito serem emitidos, aceitos, endossados ou avalizados eletronicamente, mediante assinatura com certificação digital respeitadas as exceções legais. Por fim, também convém mencionar o projeto de lei número 2897 de 2021, proposto pelo deputado Kim Kataguiri, no qual é sugerido que a emissão e a circulação de títulos de crédito seja em formato exclusivamente digital. Esse projeto ainda está em trâmite no Congresso Nacional sob a apreciação da Comissão de Constituição e de Justiça e de Cidadania, tendo recebido emendas. Percebemos, então, que o ordenamento jurídico brasileiro, tanto no campo legislativo quanto no judiciário e na doutrina, é receptivo aos títulos eletrônicos e à flexibilização da cartularidade, mas precisamos voltar a olhar para as vantagens e os desafios inerentes à sua utilização, como será a seguir desdobrado. Bom, nessa etapa do trabalho, nós adentraremos sobre a temática dos entraves atinentes aos títulos de crédito eletrônico no mercado atual. Inicialmente, é válido ressaltar que, com o advento dessa modalidade de títulos de crédito, vieram muitas facilidades, muitas comodidades, muita eficiência que são necessárias para uma era da informação. No entanto, trouxeram também alguns debates doutrinários e debates de questões atinentes à legitimidade, à ausência de uma materialidade física, a falta de uma legislação unificada e também em relação aos riscos de segurança, como as fraudes e aos ataques cibernéticos. O primeiro grande entrave, ele corresponde à ausência de materialidade desses títulos eletrônicos. A doutrina tradicional, ela baseava-se principalmente no princípio da cartularidade, no qual se defende que o crédito ele precisa estar materializado em uma cártula para que seja exigível. No entanto, esse princípio ele vem sido mitigado, dando lugar ao princípio da documentabilidade, visto que o próprio conceito de documento ele já é muito amplo, certo? Pois autores como Humberto Deodoro Júnior e os autores Santos e Moura compreendem que o documento ele é qualquer intervenção humana capaz de registrar algo. Também temos que o próprio Código Civil ele prevê a emissão de títulos por meios técnicos equivalentes, portanto, é de conhecimento geral que o título de crédito eletrônico ele é um documento. E, sendo assim um documento, ele pode sim ser exigível e ele também tem a mesma equivalência funcional com os títulos de papel. Então, esse princípio da documentabilidade ele já é realidade no mercado atual, certo? Nós temos como exemplo o agronegócio, onde os títulos como conhecimento de depósito agropecuário e o warrant agropecuário, eles podem ser emitidos tanto de forma física como escritural, provando que a desmaterialização ela é viável e legal. O outro problema que também é debatido pela doutrina é em relação ao vácuo e à inércia legislativa. Esse entrave, ele é também muito importante, pois as leis pátrias sobre os títulos de crédito estão extremamente ultrapassadas e, embora existam normas esparsas que regulem a matéria, e não existe uma lei específica unificada que regule principalmente os títulos de crédito que circulam integralmente no meio digital. Como consequência, nós temos uma enorme insegurança jurídica para esse mercado, para essas relações, e o direito, então, não pode deixar a cargo da doutrina, da jurisprudência, a regulamentação de um instituto tão importante, principalmente para que haja padronização na emissão, autenticidade e executividade. Por fim, e talvez o mais importante debate que é tido entre os estudiosos sobre o tema, reside na segurança das relações. Para exemplificar, nós trazemos aqui o caso das operações Compliance Zero,
que esse caso ele trouxe à tona, ele revelou um esquema bilionário em que instituições financeiras elas estavam emitindo títulos de créditos falsos, certo? Resultando em diversas prisões e nessa investigação. Então, é imperioso ressaltar que esse problema ele é necessário que seja de fato debatido. Essa problemática ela é muito importante, pois as empresas, as instituições financeiras, elas precisam adotar medidas a fim de, pelo menos, mitigar esses efeitos, mitigar a chance de existirem fraudes nessas relações, pois o problema agora está na fidelidade do título, está em certificar que o registro ele não foi alterado ou forjado. Portanto, urge-se que o direito ele se atualize na mesma proporção das mudanças sociais, a fim de que as incertezas naturais das renovações digitais elas sejam mitigadas. Pessoal, retomando agora a fala, eu vou concluir o nosso trabalho, tá? Como vimos ao longo da nossa apresentação, a análise ela percorreu toda a história, a legislação brasileira e os desafios práticos que de fato englobam os títulos de crédito. Agora a gente pode responder aquela pergunta que a gente fez lá atrás no começo, que é justamente, afinal, como o direito se adaptou. A nossa conclusão é que a solução não foi simplesmente descartar o princípio da capilaridade, foi justamente flexibilizá-lo. A posse do papel ela foi substituída por algo totalmente novo, que seria o conjunto de provas eletrônicas, que juntas oferecem a mesma segurança do que o papel. Isso no nosso texto a gente apresenta como a relativação do princípio da cartularidade, e é justamente isso que na prática o Tribunal de Justiça ele foi o grande arquiteto dessa solução, porque para a duplicata virtual o STJ consolidou o entendimento de que a execução é perfeitamente válida se ela for amparada aí por esse tripé probatório, que é justamente o boleto bancário, o instrumento de protesto por indicação e o comprovante de entrega da mercadoria ou a prestação de serviços. Essa solução ela cria uma nova realidade, a segurança jurídica mudou de lugar e ela não está mais voltada para a posse do papel, mas sim para a integridade do sistema digital, que aí aborda novas problemáticas como qualquer evolução traz, que agora o foco passa a ser a validade da prova digital, a segurança contra fraudes e a necessidade, às vezes, da perícia técnica, que se torna o novo centro desse debate jurídico. E o futuro já aponta que esses próximos capítulos devem ser totalmente discutidos, como, por exemplo, as tecnologias de blockchain, que a gente já trouxe aqui em sala de aula. Basicamente, a nossa pesquisa foi em torno disso e eu espero que tenha sido de fácil compreensão para todo mundo. Muito obrigada pela atenção.